Amém, irmãos? Amém. Vamos orar, agradecer a Deus. Vamos aí no quarto ensinamento aí acerca do livro de Gênesis, o princípio da criação e o plano da salvação aí de Deus que fala esse livro. Vamos orar e pedir a Deus na nossa frente, nossa direção. Nós vamos aprender mais um pouco da palavra do Senhor essa noite. Altíssimo Deus, querido Pai, Deus amado, Deus querido, nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos, ó Pai, nessa noite. Te pedimos, Senhor, fica conosco, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça, aqui, Senhor, nesse lugar. Meu Deus, e todos aqueles, meu Pai, que estão nos seus lares, meu Pai, que pararam nesse momento os seus afazeres, Senhor, para ouvir a tua palavra. Meu Deus, venha, Senhor, visitar o teu povo, manifesta, Senhor, a tua glória, trabalha, Senhor, na vida, meu Pai, dos teus servos, faz, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome de Jesus, ó Deus, manifesta o teu poder, para a honra, glória e louvor do teu santo e eterno nome. Fica conosco, meu Pai, e manifesta a tua glória, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vimos aí, o princípio da vida de Isaac, dentro já do plano da salvação. Por que dentro do plano da salvação? Nós vimos aí que o livro de Gênesis, ele é repartido, em dois, vamos dizer assim, dois títulos principais. Que seriam esses? O primeiro título lá, a origem do homem, da criação e do pecado. Tá ok? Desde do capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos ali, ou o capítulo 11, até o final do capítulo 11, vai falar do princípio da criação, do pecado e também da criação de toda a humanidade. A partir do capítulo 12, a Bíblia entra lá no livro de Gênesis, já falando do plano de salvação. E a Bíblia, a partir daí, vai falar lá do começo do povo hebreu, e tal, enfim. E a partir daí, então, nós vimos aí o princípio da salvação de Deus a partir desses versículos aí que nós vemos. Já vimos aí a vida de Abraão, temos uma introdução na vida de Isaac, mas não tem como a gente chegar aqui nesse ponto sem entender os primórdios aí do tratado de Deus com os seus patriarcas. É isso que nós vamos ver aqui no livro do Gênesis, no seu capítulo de número 26. Depois eu vou ver com vocês aqui alguns pontos que eu passei de propósito, porque hoje seria o dia que nós vamos entrar. Gênesis 26, o verso 3 e o verso 4. A gente pode ler do 1 ao 4, não tem problema. Nós vamos ver aqui o propósito de Deus na vida, não só de Isaac, mas dos patriarcas. Que Deus ele vem lembrando Isaac da promessa que ele tinha feito a Abraão. Então aqui era como se Deus estivesse confirmando essa aliança pela vida de Isaac, porque Deus fez o tratado lá com Abraão, mas agora Deus está confirmando em Isaac. É isso que nós vamos ver aqui em Gênesis 26, primeiro. Meus irmãos, ler alternado. E havia fome, Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Verso 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Verso 3. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti é a tua descendência. Darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Verso 4. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas estas terras, por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Olha o verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, e os meus preceitos e os
meus estatutos e as minhas leis. Então Deus está falando para Isaac o seguinte: eu vou cumprir o que eu prometi lá para o seu pai na sua vida. Por quê? Porque o seu pai guardou. O seu pai me ouviu, o seu pai me obedeceu e guardou tudo aquilo que eu falei para ele, todas as instruções que eu dei, ele seguiu à risca e guardou, não só ouviu a minha voz, mas ele guardou a minha voz, os meus estatutos e as minhas leis. O seu pai teve lá os defeitos, teve as falhas dele, mas em tudo ele procurava seguir e obedecer a minha voz. Né? Como homem, como ser humano, ele teve os seus percalços, e Deus aqui falando com Isaac, eu até entendo. Mas, em toda a sua deficiência, Deus falando para Isaac aqui, eu vi o seu pai procurando fazer a minha vontade. Tanto que é o que ele pede para Isaac. Né? O Senhor disse: desce para o Egito e habita nessa terra. Peregrina nessa terra. O que é um peregrino? Andarilho. É um viajante. É um andarilho. Deus disse: ó, é aquilo que Deus falou para Abraão lá atrás. Né? Sai da sua terra, da sua parentela. Deus fala isso para mim, é fácil. Talvez para alguns de nós aqui, não tenho nada, vai, vou, estou perdendo muita coisa, vou pegar minha família e vamos embora. Agora, Deus fala isso com um cara que era dono de posse, de riquezas, ele ia herdar todas as riquezas do seu pai, as riquezas da sua família, era tudo no nome dele, e aí Deus pega para ele e diz: agora vai, larga tudo e vai-te embora. E Abraão foi, não é isso que fala lá em Gênesis 12? Abraão seguiu. E agora Deus está falando a mesma coisa para Isaac. Por causa da fome, ele sai da sua terra e Deus ordena ele para descer agora em Gerar, na terra dos filisteus, porque ali Deus iria abençoar a vida dele, como um andarilho, como um peregrino, né? Como alguém que não tinha posse, não tinha nada naquela terra, mas Deus disse o quê? Eu vou cuidar de você pelo juramento que eu fiz ao seu pai. Como seu pai obedeceu, ele guardou a bênção até ela chegar em você. Pode compreender isso? Que a minha obediência, a sua obediência hoje, ela pode fazer com que essa bênção ela alcance também a sua descendência, ela alcance também os seus filhos, ela alcance também aqueles que vão vir depois de nós. Pela obediência, pelo simples fato de guardarmos a palavra do Senhor, de obedecermos o mandato de Deus, essa bênção ela pode ser prolongada, ela pode chegar até as nossas gerações, próximas gerações, pela obediência, por guardar a palavra, por obedecer a ordenança do Senhor. 28, olha o que fala lá. No caso aqui, capítulo 28, verso 13, Deus confirmando essa promessa. Capítulo 28, verso 13. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e a tua semente. Aqui nós já estamos vendo Jacó, já é a próxima geração, ou seja, Deus prometeu a Abraão, a bênção chegou até Isaque, e esse texto que nós vemos agora já é a vida de Jacó, nós vamos ver daqui a pouco, mas só para você entender que a bênção ela passa aí já pela terceira geração, mas é a mesma bênção que Deus tinha prometido para Abraão lá atrás, entendeu? Então aí nós vimos o cumprimento do trabalhar e do tratado de Deus aí sobre a vida do seu povo, porque olha o que Deus falou para Abraão lá, talvez você tenha se esquecido, mas Gênesis 12, verso 3, olha só como Deus é fiel, se Deus deixou cair por terra alguma das suas palavras, para que você venha crer ainda mais naquilo que Deus tem te prometido e que Deus tem falado com a sua vida até o dia de hoje. Gênesis 12, verso 3, vai dizer o quê? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus é fiel, mano. Às vezes a gente quer, né, que nem nós vimos aí que aconteceu alguns dias atrás, enfim, a gente quer se justificar, a gente quer, né, às vezes alguém se levanta contra nós ou fala alguma coisa, a gente quer, a gente não vai fazer nada. Eles se condenam quando se levantam para falar de alguém que está debaixo da bênção e da ordenança de Deus.
Pelo simples fato de nós estarmos obedientes à palavra de Deus, a pessoa que se levanta contra o servo de Deus que está em sinceridade e obediência, essa pessoa mesma ela se condena. Olha o que Deus está dizendo: abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que te desejam o bem, eles receberão também o bem. Agora, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Você não precisa amaldiçoar ninguém. Aquele que se levantar contra a sua vida, que te amaldiçoar, que lançar praga contra os ungidos de Deus, a Bíblia diz que ela faz efeito contrário. Ela chega para cá, ela vai para casa de quem? A maldição alcança aqueles que nos amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus aqui não está falando que Abraão tem poder de abençoar ninguém. Não é isso que Deus está falando aqui. Mas quando a palavra de Deus diz: em ti serão benditas todas as palavras, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque Abraão guardou os mandamentos. E Deus está falando: todo aquele que guardar, todo aquele que seguir assim como você seguiu, todo aquele que obedecer assim como você obedeceu, por isso que em ti serão benditos. Porque quem deu o exemplo? Abraão. E até hoje nós temos isso, até lá no livro de Hebreus, né? Ele nos deu o exemplo, e nós consideramos aí Abraão como pai da fé até os dias de hoje, não é? Então, pela fé que nós vimos nascer lá na vida de Abraão, nós seguimos, obedecemos a Deus, cremos em Cristo como Salvador da nossa vida, alcançamos a salvação e hoje nós estamos aqui aprendendo, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Está vendo? Então, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque através dele essa obediência chegou a nós, graças a Deus, por conta disso. Certo? Glória! Aleluia! Amém? Vamos lá. Oh, glória! Nós vamos ver algumas considerações aqui que nós passamos batido aí na outra aula, só para você entender, que daqui a pouco a gente vai ver Abraão casando de novo, e aí alguém pode murmurar e dizer: peraí, mas Abraão, o que está acontecendo aí? Tá? Porque nós passamos aí batido, né, a morte de Sara. Depois do nascimento lá de Isaac, quando lembra quando eu falei lá que Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac, e o servo foi e encontrou lá Rebeca. Quando acontece esse episódio aí, Sara, né, ela já tinha morrido. A mulher de Abraão, ela faleceu, ela morreu, tá? Lá em Hebrom, ela morre, lá no capítulo 23. No capítulo 23 nós vamos ver a morte de Sara, que era a esposa de Abraão. Ela seguiu, caminhou lá do lado do seu Senhor, até o dia que Deus ali estabeleceu para ela, certo? Então ali ela faleceu já de idade, e foi a vida de Sara 127 anos. Então Sara viveu 127 anos, foram aí a quantidade de anos aí que Sara viveu. Então ela teve Isaac com quantos anos? 100 anos ali, não foi que Deus cumpriu a promessa na vida dela. Então ela viu Isaac virar um homem, né? Ela viu Isaac quase chegar aí aos seus 27 anos, quando ela faleceu, ok? Então Deus deu para ela toda uma vida do lado do filho querido que ela tanto esperava, já sendo de idade, aquela que achou que nem ia ver, né, nem ia ter um filho, que esse filho nem ia nascer. E aí o que aconteceu? Ela viu o menino nascer, viu o menino crescer e viu ele se preparar para se casar. Deus deu a ela aí, então, essa graça e essa honra de ter todos esses anos de vida aí ao lado da sua família, certo? Aí entra o episódio que nós vimos lá quando Abraão manda buscar uma esposa para Isaac, que o moço encontra ela lá na beira do tanque, enfim. No capítulo 25, Abraão se casa novamente com Quetura e tem filhos com ela, né? Aqui Abraão aí tem mais alguns filhos, né, com essa moça aqui, ou melhor, essa senhora que ele se casa no verso 25, e Abraão morre com 175 anos. Então Abraão aqui viveu, ainda teve aqui mais alguns filhos. Eu não fiz a somatória aqui, mas são cerca de mais uns 10 filhos aí Abraão teve nessa caminhada dele aqui ainda com Quetura, tá ok? E a partir daí nós vamos ver os descendentes de Ismael. Quem lembra quem era Ismael? A gente começou a falar lá de Abraão e tal. Ismael, o primeiro filho lá de Abraão com a serva Agar. Lembra? Então Ismael é o primeiro filho de Abraão com a serva.
com H, ok? Então, Isaac está lá se preparando para casar, conseguiu Rebeca, está todos os preparatórios lá do casamento. Enquanto isso, Ismael foi lá no enterro do seu pai Abraão, junto com o seu irmão Isaac e tal, mas aí ele já tinha tocado a sua vida. Nós vamos ver aqui no meio do capítulo 25, lá pelo verso 12, que Ismael aqui já teve aí seus 12 filhos, tá? Nessa caminhada. Enquanto Isaac não tinha nem o primeiro, Ismael já tinha 12. Isaac ainda estava orando pelo primeiro filho, né? 20 anos lá orando, intercedendo a Deus, lembra? Pelo primeiro filho. Ismael já estava lá pelo 12º menino, lá com o seu casamento. Enfim, Ismael viveu 137 anos. Tá? Enfim, e agora nós vamos ver aí os descendentes de Isaac e Rebeca, que é o que nós vínhamos vendo aí na última aula. Quais são os descendentes de Isaac e Rebeca? Quem são? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, muito bem lembrado. Então é partindo desse pressuposto que nós estamos aí nessa aula, ok? Moço, faça seu caderno, faça suas anotações, eu vou verificar depois, tá? Presta bastante atenção aí na aula. Ok? Gênesis, o 28, foi o que nós vimos lá, a bênção chegando agora até quem? Jacó. Quem lembra do nascimento de Esaú e Jacó? Eu falei lá que o menino nasceu, né, agarrado no calcanhar do outro. E por que eles brigaram no vento? Quem que lembra? As duas nações. O anjo explicou que eram duas nações diferentes, que estavam crescendo dentro do ventre lá de Rebeca, ok? Então, a partir dali, eles já entenderam que a vida deles seria, né, cada um ia tomar conta da sua vida, do seu povo, iriam ser nações distintas. Aí acontece todo aquele episódio que chegaram ao ponto de Isaac se apresentar para o seu pai como se fosse o seu irmão Esaú, né? Recebe a bênção no lugar de Esaú, lembra? E agora, o ponto que nós estamos é esse. Isaac está morrendo e Esaú está furioso com o seu irmão. No momento que nós enterramos papai, o próximo enterro é do meu irmão, porque eu vou matar ele. Esaú declara isso. E a mãe, a mãe chega no pai e diz: vai dar ruim, você vai morrer, esses meninos vão se matar, e o que vai ser de mim? Então, agora ele pega, chama Jacó e dá ele instruções. Diz: meu filho, parte antes que eu morra. Porque se eu fechar os olhos e você estiver por aqui, o seu irmão vai se levantar contra você e ele vai querer tirar a sua vida assim. Então, para não acontecer uma tragédia na família, você também já é homem, você não vai querer deixar isso acontecer, você vai lutar pela sua vida. E eu não quero ver uma desgraça dentro da minha casa, e muito menos partir sabendo que os meus filhos vão se matar logo depois da minha morte. Então, meu filho, por tudo que é mais sagrado, você já está abençoado. Você recebeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Então pouco importa para você se você vai ficar com os meus bens, se você vai receber alguma coisa de mim, porque Deus, Ele vai abençoar a tua vida assim como Ele abençoou a minha. Eu não tinha nada e Deus me honrou. Deus me deu vocês, Deus me deu tudo que eu tenho. Então, da mesma forma, Deus vai abençoar a sua vida. Mete marcha, vai para a casa do seu tio Labão, lá, irmão da sua mãe, vai para lá, pelo amor de Deus, e toca a sua vida longe daqui e deixa aí seu irmão esfriar a cabeça. E quem sabe um dia Deus prepara uma oportunidade e vocês se entendem. Mas por hora é melhor você ir embora. E a Bíblia diz que Jacó, mais do que depressa, entendendo que aquilo era uma realidade, o que ele faz? Pega a trouxinha, põe nas costas e mete marcha, né? Vai embora. Só que no meio do caminho, nem no meio do caminho, né? Ele tinha acabado de partir, o seu irmão já enviou um matador de aluguel atrás de disse: eu não posso ir, porque se eu sair, papai já vai passar mal, o velho vai morrer antes da hora. Mas vai você vai encontrar ele pelo meio do caminho e ele não tem que levar nada daqui. Se ele quiser, ele que vá fugido, sem levar nada, nem uma mochila de roupa. E a Bíblia diz que agora esse moço começa a perseguir Jacó, e Jacó, com medo de morrer, não sabia qual que eram ali as instruções, ele vai-se embora e larga até a trouxa de roupa que ele estava carregando, ele larga para trás tudo.
E agora, nesse momento que nós vemos aqui no capítulo 28, é exatamente nesse momento. Jacó agora cansado de correr, no meio da noite, sem uma trouxa de roupa para colocar como travesseiro, ele se depara no meio do deserto, sem nada. E a única coisa que ele tem agora é uma pedra que ele encontrou numa altura mais ou menos aí uns 20 a 22 centímetros ali, ele usa ela como travesseiro. Ele ajeita ali a pedra para encostar o seu pescoço e poder dormir um pouco, porque estava cansado, não tinha mais nada que pudesse fazer, e ele para por ali, para quê? Para descansar um pouco. É exatamente esse aí o momento que nós estamos. Gênesis 28. Você está comigo? Amém. Versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol se era posto, ou seja, já era noite. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Então ele coloca a pedra embaixo do pescoço ali, como se fosse um travesseiro, e ele dorme. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por onde? Pela escada. Onde que eu falei aí? Gênesis 28, 10, 12. Está anotando aí, Diogo? Gênesis 28, 10, 12. Então ele viu ali, ele teve essa visão de sonho que os anjos de Deus estavam subindo e descendo naquela escada que ele enxerga em visão. Verso 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. E essa terra em que está deitada, eu darei a ti e a tua semente. Então Deus aqui está falando com o neto, né, de Abraão. Mas é o que Deus fala com ele: o Deus de teu pai. Por quê? Porque a mesma coisa que Deus fez na vida de Abraão, Deus fez na vida de Isaque. Agora Deus está se comprometendo em abençoar a Jacó. Certo? Essa terra em que estás deitada, eu te darei a ti e a tua semente. Essa terra vai ser sua. Essa terra que hoje você está chorando nela, essa terra que hoje você está derramando aí as suas lágrimas, porque você está fugitivo, porque você não tem nada, essa terra, ela vai ser te dada por herança. E a tua semente será como o pó da terra. A família que você acha que perdeu, que você deixou para trás, eu vou abençoar, eu vou te dar em dobro, fique tranquilo. Ele precisava tão somente fazer o quê? Confiar naquilo que Deus vinha falando e obedecer, assim como os seus ancestrais fizeram. Certo? E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á no oriente, no ocidente, no oriente, no norte, até o sul. E em ti e a tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí a bênção já encostando em Jacó. Certo? E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra. Você está saindo daqui humilhado. Você saiu dessa terra colocado para correr praticamente, mas você vai voltar. Um dia você vai tornar essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Você está saindo daqui hoje corrido, envergonhado, mas você vai voltar ainda por essa terra, porque eu estou indo com você nessa jornada. E vai chegar um dia que nós vamos voltar junto por esse caminho, e você vai saber que eu sou Deus na sua vida. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é esse lugar! E não há outro lugar, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E essa a porta dos céus. Ou seja, ele estava tão maravilhado com aquilo que ele viu, que ele falou: não, aqui só pode ser a entrada do céu. Porque nunca vi tanta glória, tanta maravilha, tanto anjo, o próprio Deus apareceu aqui, então não pode ser outro lugar, a não ser a entrada dos céus. O que ele não sabia é que o céu, ele não tem uma localidade, né, fixa ali, própria. Onde está o céu? Onde a presença de Deus se manifestar. Os céus são aonde Deus está. E a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. É por isso que nós temos o costume de dizer, quando a presença de Deus envolve todo mundo, o que a gente costuma dizer? Eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu. Eu não sei. Por quê? Porque parece que eu estava dentro do céu. E de fato nós entramos no céu quando deixamos a presença de Deus envolver-nos
em toda a plenitude da sua glória. Quando a gente consegue se envolver com essa presença de Deus, de fato, nós entramos no céu metafísico, no céu que vai além da nossa visão humana, onde a presença de Deus habita. Deus permite que nós venhamos sentir essa graça, essa dádiva, esse poder, essa autoridade que envolve quem? A pessoa de Deus. Então é isso que acontece. E Jacó agora ele se vê envolvido por essa presença. Ele diz, não pode ser outro lugar, a não ser... O que ele não sabia é que a partir daquele momento ele estava dentro do céu e não sabia. Porque se caminhasse na presença de Deus, obedecendo da mesma forma que Abraão fez lá, o que ia acontecer? O céu acompanharia ele. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que os anjos, né, ele daria ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os teus caminhos. Então, a presença de Deus ali com nós, o Espírito Santo dentro de nós. É isso que ele não entendeu, esse mover de Deus. O que é isso? Só pode ser a casa de Deus. E de fato era. Porque onde é a casa de Deus? Nosso coração. Paulo deixa isso claro aos Coríntios, né? Capítulo 3, verso 16. Vós sois o templo de Deus. E o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vocês são morada de Deus. Deus habita em cada um de nós, aquele que se deixa ser de fato habitado aí por ele, ok? E a Bíblia diz que agora ele coloca ali um monumento, ele pega aquela pedra, ele junta outras pedras, faz um monumento grande ali, derrama óleo sobre aquela pedra e declara que todo mundo que passasse por ali iria saber que a presença de Deus se manifestou ali naquele lugar. Ele coloca tipo uma marcação ali naquele lugar, né? No tempo antigo, já ensinei isso para vocês, eles tinham um costume de quando a presença de Deus se manifestava, eles montavam altares, né? Eles faziam algum tipo de manifestação humana ali, colocavam alguma coisa, algum monumento, para que quem passasse por ali soubesse que em algum momento da história, Deus se fez presente ali naquele lugar. Ok? E é isso que nós costumamos fazer até o dia de hoje. Né? Como que as pessoas sabem que a presença de Deus se manifesta aqui? Passa e vê uma placa lá fora. Não é a placa, não é o nome que está lá, mas quem passa identifica que a presença de Deus tem liberdade para agir nesse lugar, que é um lugar separado para que a presença de Deus se manifeste. É todo mundo que respeita? Não. Não. É todo mundo que honra? Não. Então não é a placa, mas é a presença. A placa só identifica, né, que Deus, ele age livremente nesse lugar. E aquele que quer ouvir Deus falar se aparta de todo o resto do mundo e se separa para ele. É por isso que não faz importância se você está num culto com 2.000 pessoas ou se você entra aqui sozinho. Fica quietinho aqui no seu canto, ora e fala com Deus e sente a presença de Deus se manifestar na sua vida. Por quê? Porque você está se retirando, né, para orar e falar com Deus. Então não é só subir no monte, né, não precisa ir lá no meio do mato. Precisa. Se Deus me chamar e falar, vai, nós vamos. É o que acontece. Mas não precisa ir lá para a presença de Deus se manifestar. Ela se manifesta aqui, ela se manifesta lá no seu quarto, lá no seu trabalho, na rua, no ônibus, onde você estiver e der lugar para que a voz de Deus e para que a presença de Deus se manifeste em você, Deus ele vai se manifestar. Certo? Então o que impede a presença de Deus se manifestar em nós? Nós mesmos. Não tem principado, irmão, não tem demônio no inferno, não tem entidade do mais alto grau, né, lá no inferno que possa impedir a presença de Deus se manifestar em você, se você quiser. Agora, se você não quiser, o que eles vêm? Eles vêm e eles entulham, né? A mesma coisa que fizeram com os poços lá. Eles vêm e entulham você de um monte de coisa para impedir você de ver, de enxergar e de sentir a presença de Deus. É isso que acontece. Certo? Amém? Amém. Estamos chegando aí no entendimento. Não ficou claro isso? Sim. Só que Jacó ele entende que a responsabilidade ela tem mão dupla. A responsabilidade não é só de Deus para conosco. Essa responsabilidade ela tem mão dupla. Do mesmo jeito que Deus ele manda, ele requer. Ele não toma de volta, mas ele requer algo da minha e da sua vida que venha de fato mostrar de que nós estamos alegres para com ele. É isso que Jacó faz no verso 20. Olha no verso 20. Gênesis 28, 20. Olha lá Jacó agora se comprometendo com Deus. Porque o que nós vimos aqui foi Deus se comprometendo com Jacó, né? Eu estarei contigo por onde você for, vou te livrar, vou te abençoar, vou te honrar. Vou ser Deus na sua vida. Certo, Jacó? Certo, Senhor Deus. Agora o Senhor Jacó olha para o alto. Se eu não tenho nenhuma oferta para dar a Deus,
quão miserável eu sou. Eu não tenho nada para ofertar a Deus. Mas ele precisava se comprometer com o Senhor. Ele precisava fazer a parte dele nessa mão dupla. Ele precisava mostrar a gratidão dele a Deus. Mas agora aquele que não tem nada vai oferecer o que para Deus? Olha o que Jacó faz, se não é um ato de fé digno, né, do neto do pai da fé. Gênesis 20. Pode ler o 20, o 21 e o 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, se me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele se compromete em fazer uma coisa que era responsabilidade, né, que Deus passa como responsabilidade, a gente passa a conhecer, né, a parte do dízimo lá quando entra na parte sacerdotal da coisa, quando Moisés estabelece lá o tabernáculo, né, a gente começa a ver. Mas olha aqui a responsabilidade de onde que já vem. Nós vemos aqui Jacó se comprometendo a Deus em dizimar de algo que ele nem tinha ainda. Só que você vê que ele não pede nada novo a Deus. Ele não pede nada a Deus aí. Tudo que ele fala aqui, Deus já tinha falado com ele lá no 13. Deus não falou que não ia deixar faltar, que Deus ia guardar, que Deus ia prover. O que ele faz aqui? As palavras de Jacó confirmam que ele creu naquilo que Deus falou para ele. Se Deus, esse se dele aqui não é uma dúvida. Está parecendo uma imposição. Por quê? Porque do jeito que nós fomos ensinados, parece que ele está fazendo o quê? Está duvidando. Se Deus quiser, não é isso que Jacó está fazendo. Jacó aqui ele enxergou algumas testemunhas, ok? Jacó aqui não está falando sozinho nem diretamente com o próprio Deus, isso nós estamos vendo aqui. Ele entendeu que tinha algumas testemunhas. Quem eram as testemunhas que estavam lá? Os anjos. Ele viu esse cara, lembra? Com os anjos subindo e descendo. E também a presença de Deus. E depois Deus falou com ele. Então aqui Jacó está conversando diretamente com os anjos de Deus, dizendo: vocês viram. Ninguém vai acreditar em mim, vai todo mundo achar que eu estou louco. Mas se Deus fizer tudo isso que ele falou que vai fazer mesmo na minha vida, se Deus fizer, está entendendo? Ele não está pondo Deus à prova. Ele está mostrando a alegria dele diante das testemunhas que ali estavam. Se Deus verdadeiramente fizer essas maravilhas que ele está falando que vai fazer na minha vida, se Deus me guardar nessa viagem, porque Deus está falando que eu vou voltar, então eu não vou morrer. Está entendendo? Meu irmão não vai conseguir me matar. Se Deus está falando que eu vou e depois ele vai me trazer de volta, opa, já trouxe uma alegria a mais para o meu coração. Eu estava inquieto porque eu não tenho nada, mas ele disse que ele vai cuidar de mim e vai me dar essa terra por herança. Então Jacó aqui não está pedindo nada para Deus, ele está tomando posse daquilo que Deus prometeu. E ele já tinha uma história dos problemas do passado dele. Ele já tinha um histórico, né, que Deus tinha feito na vida do avô, na vida do pai. E nós? E você? Você tem tomado posse daquilo que Deus tem falado para a sua vida? Você tem tomado posse daquilo que Deus... Mas você viu aqui que tem uma responsabilidade pessoal. Jacó bate no peito do Senhor. Se o Senhor fizer a sua parte, eu vou ficar tranquilo que eu vou fazer a minha. E eu não estou falando de dízimo aqui, eu não estou falando só de dinheiro, não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de compromisso, eu estou falando de responsabilidade. Porque o meu dízimo, o valor que eu dizimo, isso não vai mudar em nada o sentimento que Deus tem por mim. Isso prova lá na oferta lá da viuvinha, que não tinha nada além de 2 moedinhas. A Bíblia diz que muitos chegavam com ouro e com muita coisa e depositavam na arca. E Jesus nem fez caso. Então não é o valor material da oferta, mas é o valor sentimental que ela tem. A responsabilidade e o compromisso. Aquela mulher, quando ela vê todo mundo ali ofertando e fazendo, ela diz: eu não posso ficar de fora, eu tenho que fazer também a minha parte. É isso que Jacó aqui está fazendo. Eu não posso ficar de mão cruzada. Como é que Deus vai me abençoar assim? E aí eu não vou fazer nada para mostrar minha gratidão a Deus. Como posso eu? Davi, em algum momento da sua vida, ele passa por isso aqui também.
Davi ele disse, olha, eu preciso ofertar aí para a construção do templo, eu vou pegar uma oferta ali, vocês aguardam. Ele disse, meu senhor, alguns soldados disse, meu senhor, nós ainda estamos separando os despojos da guerra. Nós ainda temos lá os espólios, nós vamos receber tudo aqui, separar certinho, uma grande parte é do Senhor. O Senhor pode já pegar essa parte aqui e dizimar dela. Davi disse, não, longe de mim ofertar ao meu Deus algo que não me custou nada. Eu quero ofertar a Deus do suor do meu trabalho. Aquilo que eu lutei para conquistar, é isso que eu vou ofertar ao meu Senhor. É isso que Jacó está fazendo aqui. Ele se compromete com Deus. Se Deus me abençoar verdadeiramente, da maneira que Ele tem me abençoado, certamente, está dizendo, eu não vou faltar, eu não vou falhar, eu não vou deixar cair por terra, mas eu darei o dízimo. Eu não sabia nem quanto queria o dízimo. Essa pedra que tem um posto como coluna, ele está se referindo que é o que Deus falou para ele, prometeu para ele. A pedra lá que ele dormiu, que eu falei lá que ele dormiu nela, ele montou o quê? Um monumento. Todas as vezes que passar alguém por aqui, vai entender que esse lugar, a presença de Deus se manifestou. E se dependesse de mim, eu faria uma casa aqui para o meu Deus. Mas usou só a base. Essa pedra aqui vai ser coluna para aquilo que Deus ele vai ainda fazer. Porque o que ele prometeu fazer é algo grande. Então essa pedra aqui é só a coluna, é só o começo, é só a estrutura, é só o princípio, é só a primeira pedra. É aquilo que Jesus fala para Pedro, né? É só a primeira pedra da construção. Vão vir ainda milhares e milhares e milhares de pedras. Isso começa a se cumprir na pregação de Pedro, que 3.000 almas se rendem, né? Mais 3.000 tijolinhos para a construção. E de lá para cá, quantos e quantos e quantos tijolos já foram agregados aí nessa obra. Então você vê que o entendimento aqui de Jacó vai muito além do que ele podia compreender ali naquele momento. Ele mal sabia a força daquilo que ele estava profetizando naquela hora, naquele lugar, e como Deus ainda iria honrar a vida dele, certo? Ele então toca a viagem confiante daquilo que Deus tinha falado e vai-se embora. Agora, ele chega perto da cidade lá de onde seu tio morava, perto de Arã, e ele encontra quem? Rebeca. A Bíblia diz que, Raquel, ele encontra Raquel. Raquel agora está trabalhando, estava tirando água lá no poço. E ele chega ali e pergunta, olha, vocês por acaso conhecem a família de Labão? Ele é o meu tio e tal, eu vim passar um tempo aí com ele. E alguém disse, não, está vendo aquela jovem ali? É filha dele. É? Aquela jovem é mais bonita daquele jeito? Não acredito. Eu vou lá falar com ela. E ele vai lá e se prontifica em falar com ela e ajuda ali a dar de beber para os animais que ali estavam. Enfim, e ele cumprimenta ela e diz, olha, né, conta toda a história para ela. Ela leva ele para a casa do seu pai lá, Labão. Lá ele conhece o seu tio. E logo fala, o cara cheio de ousadia. O moleque chega lá sem nada, sem nada, né? Peregrino no meio da estrada. Deus tinha acabado de firmar um compromisso com ele. O cara chega na casa do tio, já querendo casar. E qual era o costume daquela época? Dá um dote, né? Dá uma oferta pela mão da noiva. E o que esse cara tinha para poder ofertar? O próprio pai dele, quando foi lá buscar a sua esposa, né? Quando foi lá buscar a sua esposa Rebeca, ele teve que pagar lá, ou melhor, Abraão, quando foi buscar Sara como esposa, teve que cumprir a sua parte. Isaac, quando vai se casar, ele tem que cumprir o seu propósito lá. Ele fala, se comprometer, é assim. Ele faz lá a sua oferta. O Senhor que foi lá buscar ela, né, para casar com Isaac, lembra? Levou alguns presentes, levou algumas coisas para poder dar como dote em recompensa à mão daquela moça. Labão viu tudo isso, por quê? Era irmã dele, certo? Era irmã dele. Rebeca era irmã de Labão, então ela viu tudo aquilo ali acontecer. Ele viu e sabia que a família era uma família de posse, mas mal sabia ele que o que veio era o único que não tinha nada para oferecer. E aí, acho que em consequência disso, quando foi para agendar o casamento,
tá bom de ser esse moleque me paga, esse lazarento. Ele está achando que vai ficar legal. Sério. Você não tem com o que pagar, não. Então você vai trabalhar 7 anos para poder aí cumprir o seu propósito como homem e pagar aí o seu dote. Já que você não tem dote agora, não. Então você vai trabalhar para mim 7 anos, como se fosse meu funcionário, não vai receber nada, além da comida e do lugar para dormir aí. Você não tem salário, por quê? Porque você vai pagar aí a sua dívida. Certo, ele fez lá o tratado, só que na noite de núpcias, depois da festa, porque era costume da mulher usar o véu, e o véu não se reconhecia, não podia ver. Na noite de núpcias, ele vai e dorme e tal, com a noiva, e crendo que quem estava com ele lá? Raquel. Só que no dia seguinte, no dia posterior, o sol nasceu, ele vai lá agora tirar o véu, porque agora é mulher dele, agora pode. Quando ele tira o véu, não é Raquel, ela é, ou Lia, conforme queira, era a irmã de Raquel. Por quê? Aí ele volta e disse: sogro, peraí, o que está acontecendo? Eu não sei, quem acordou comigo lá foi a cunhada, o que está acontecendo? Ele falou: não, está certo. Como que está certo? Eu queria casar com a outra. Ele disse: não, mas essa aí não casou ainda. Eu tenho que casar mais velha primeiro para depois casar mais moça. É regra. Ele disse: agora lascou. Como é que é? Você não me falou antes? Ele disse: não, mas você não era de velha. Não, eu amo, eu quero casar e eu quero. Mas e agora? Você já dormiu? Você é sua esposa agora? Disse: não, mas eu amo. Então tá, você quer casar com a outra? Eu quero casar. Então você vai trabalhar mais 7 anos aí na sua conta. Então 14 anos para ele se casar com a mulher com quem ele teve a paixão lá pela primeira vista, que foi Raquel. E ele trabalha lá mais essa posse de anos aí para poder ter direito de se casar com a mulher com quem ele ama. Até que ele consegue. Né? Então ele recebeu Neia por esposa, teve um filho e tal, e outro filho. 3 filhos ela concedeu a ele aí, ou 4. 4 filhos. Uma observação. 4 filhos. Uma observação aqui que me veio na mente. A primogenitura, é isso? Sim. Era do filho mais velho. Jacó é como se ele tivesse roubado, porque ele foi na Sim. frente lá e enganou lá o pai dele. Sim. Essas bênçãos aqui que Deus que aí ele era para ser uma pessoa amaldiçoada, mas aqui mostra na Bíblia que não, que ele foi abençoado em tudo que ele fez. Não foi por causa da bênção do pai dele, mas sim pela promessa que Deus fez a Abraão. Sim, pela promessa que Deus fez a Abraão. Só que o que ele colhe aqui, eu entendo o quê? Eu vejo a lei da semeadura. Ele não enganou o pai para ter direito lá na bênção? Ele continuou trabalhando do pai. Ele não enganou o pai lá para poder roubar a bênção do irmão? Dizendo: não, eu sou Esaú, me abençoa aqui. Não foi? A mesma coisa sobre o dele, faz com ele agora. O fato de Deus me perdoar, o fato de Deus me abençoar, não me isenta de colher as consequências. Lembra do ensinamento lá das escolhas erradas e consequências trágicas? Então, ou consequências trágicas de escolhas erradas? É isso aqui. Por consequência dos seus erros, dos seus enganos, das suas coisas todas, Deus assumiu um compromisso com ele, não isenta ele das suas responsabilidades. Deus prometeu abençoar ele? Sim. Deus honrou aquilo que falou que iria fazer? Sim. Mas olha aí o que Deus permitiu. E eu tenho certeza que essa noite, quando Jacó pôs a cabeça no travesseiro, a primeira coisa que ele lembrou, o golpe. Quando ele deu o golpe lá no seu pé. Eu tenho plena certeza disso. Né? Dizendo: eu já sei por que isso aqui. Porque a gente sabe. Né? Eu tenho plena certeza de que quando ele pôs a cabeça no travesseiro, ele entendeu o quê? A lei da semeadura. Isso aqui era Deus castigando ele por aquilo que ele fez? Não, era Deus ensinando ele para não fazer de novo, dizendo: cuidado com as suas consequências daqui para frente, porque você sabe que amanhã ou depois elas vêm diante de você. Então daqui para frente você toma. Tanto que você vê que ele muda a atitude dele, né? Ele para de enganar os outros. Por quê? Porque ele aprendeu. O problema é que a gente olha para aquilo que Deus faz com a gente como um castigo. Deus está me castigando por causa daquilo. Não, Deus não está te castigando por causa daquilo. Deus está te ensinando para você não fazer errado de novo. Deus está te ensinando para você não errar mais. Está entendendo? Não é que Deus está te castigando
chegando por aqui, você diz, não, Deus está te ensinando a fazer certo da próxima vez. O problema é que a gente olha já errado, né? A gente olha já como se Deus tivesse castigado, a gente cria uma mágoa, porque Deus está derramando a ira. Não, Deus está derramando bênção sobre a sua vida. Isso que Deus está fazendo, quando Deus nos corrige por algo que a gente fez, é porque Ele quer nos abençoar lá na frente. Só que se a gente continuar no erro, nós não vamos alcançar a promessa. Está entendendo? Deus queria abençoar Jacó, mas para Deus abençoar Jacó, Deus precisava tirar ele do erro. A mesma coisa hoje, comigo e com você. Deus quer abençoar a nossa vida, mas para abençoar, Deus precisa tirar a gente de alguns erros que nós cometemos. Deus precisa tirar a gente de algumas situações embaraçosas que nós estamos. Então Deus precisa trabalhar em nós. Para quê? Para nos preparar e nos capacitar para aquilo que ainda vai vir. Está entendendo? E aí, quando tudo parecia estar bem, Jacó agora tem lá suas 2 esposas, concordância lá com o pai delas e tal, enfim. Só que quem deu filhos para ele? Léia. 4 filhos. Mas e Raquel? Nada. Nem tio, neta de pitibiriba, nem um menino, nem uma criança, nem uma menina, né? Ela não foi capaz de dar para ele aqui até esse momento, ela não foi capaz de gerar um filho. E ela chega agora para Abraão, para Jacó, como se a responsabilidade fosse dele. Ela chega para Jacó e diz, Jacó, verso 30, capítulo 30, perdão. Ela chega para Jacó e diz, Jacó, como é que é? Eu preciso de filhos. Me dá filhos, senão eu morro, eu vou morrer nessa angústia, eu vou morrer nesse desgosto. Dá-me filhos, senão eu morro. Tem até um cântico, né, que cita esse texto. Então ela chega para ele e cobra dele a responsabilidade. Só que ele já tinha entendido que ele era pó e barro, ele não podia fazer nada. Olha a resposta que ele dá para ela aí. Ó, capítulo 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e esse respondeu a ela, estou eu no lugar de Deus, que te impediu de dar fruto o seu ventre? Estou eu no lugar de Deus? Ele dá para ela exatamente a resposta que ela precisava ouvir. O problema é que ela não pega a deixa. Ele disse, eu posso fazer alguma coisa com você? Eu posso abrir a sua mata? Estou eu no lugar de Deus? Ou seja, o que Jacó fala para ela? Você está pedindo para a pessoa errada, minha filha. Você não tem que pedir para mim. Você tem que pedir para Deus. É Ele quem tem poder de abrir a mata. Eu não tenho poder de abrir a mata. Jacó disse, até de me casar com você, de me deitar com você, até aí, está nas minhas mãos para fazer, está nas minhas condições. Mas passou daí, já não é comigo, filho. É com o Criador lá em cima lá. A sua mata está fechada. O que eu posso fazer? Você está pedindo, você está cobrando da pessoa errada. O problema é que aqui ela ainda não pega a deixa. Aí ela vai e faz o quê? Comete o mesmo erro da sua sogra. Ou da sua bisavó, né? Por parte do marido. A mesma coisa lá que Sara faz com Abraão. Lembra o que ela fez? Quando ela viu que não podia dar filho, o que ela fez? Chamou a serva e disse, olha, né? Ela vai e faz a mesma coisa. Deu a serva para Jacó, disse, então tenha um filho com a minha serva, porque o filho que nascer de vocês vai ser meu filho, porque a serva é minha escrava, o que é dela é meu, então se ela tiver um filho com você, o filho é meu e seu, e pronto, acabou. E ela vai e concede que ele vai ter um filho com uma... Aí, irmão, aí bagunçou o terreno. Porque ela teve um filho com essa moça, depois teve outras que foram 2 ou 3 filhos ele tem com essa serva. Só que aí Léia olha e diz, eu não posso ficar para trás. Como é que é? Não posso. Aí ela também, vendo que não dava mais filhos, depois do 4º filho ela não gerou mais, ela pega também a sua serva e diz, não, então tenha filhos com essa aqui, porque os filhos que nascer dessa também vão ser meus filhos. E aí ficou nessa bagunça aí, até que Deus chegou e falou, eu vou dar fim nesse negócio, senão não vai dar certo. Aí Deus vai, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. Lá em Gênesis 30, verso 22. Gênesis 30, verso 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a madre, e ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou Deus a minha vergonha, e chamou o nome do menino José. Pastor, esse José é aquele José lá? É aquele José.
E chamou o seu nome José, filho de Jacó. E depois ela teve ainda outro filho, e deu a esse o nome de Benjamim. Certo? Então, essa é a promessa, o propósito de Deus aí se cumprindo através da vida de Jacó. Tá ok? Vamos lá. Então aqui agora, Jacó continua na casa do seu sogro. Porque todas as vezes... O tal do não esperar que ele passar na frente. Irmão, Deus não já tinha falado o que ia fazer? Deus não podia chegar lá na hora e falar, não faz isso porque eu vou... Deus não podia? Mas ele já tinha falado, irmão. Deus não é menino. Deus não vai ficar de 5 em 5 minutos lembrando aí você das promessas que ele tem na nossa vida. Ele já prometeu. Agora, a parte de quem crê, acreditar e confiar e obedecer e seguir. É nossa. O que ele precisava fazer, ele já fez. Eu vou fazer. Qual que é a nossa parte? Aguardar. Ter paciência e aguardar. O problema é que a gente é mortal, né? A gente fica olhando e vai envelhecendo, vão passando o seu tempo e a agonia vem e toma conta de nós. O que aconteceu com o salmista, o Salmo 70. Senhor, apressa, tipo, que eu estou morrendo, porque não vai dar tempo de cumprir as promessas, eu estou envelhecendo, o Senhor não cumpriu ainda, Deus tem misericórdia de mim, lembra de mim e tal. Deus fala, paz. Mas muito tempo depois, a gente vê esse cara desesperado, né, cheio de falsas esperanças, de agonia, de intenções diante de Deus. Lá no Salmo 40, ele volta para aconselhar os netos, os filhos. E olha como é que ele volta. Esperei com paciência, não sei que paciência, conheço a caminhada, rapaz. Eu vi lá o Salmo 70. Mas ele está agora dando esperança aos jovens. Ele está dando esperança aos seus filhos, aos seus netos. O que ele vem falando? Esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Até não parece mais aquele homem desesperado de anos atrás, que não via a promessa se cumprir e se lança desesperado na presença de Deus. Mas, pastor, por que inverteu? De vez ser no Salmo 40. Não, ele não foi lá no Salmo 70. A Bíblia não é em ordem cronológica. Né? Mas pela experiência nós vemos a diferença, né, dos textos, a concordância do antes e do depois. De um Davi já experiente, já com filhos, já um pai de família, já consciente, já tendo errado, já tendo pecado diante da presença de Deus, do que aquele menino desesperado, agoniado, sem entender nada que Deus estava fazendo na sua vida. Está compreendendo? Até parece com alguns de nós, né? Ou muitos de nós, no meio da nossa caminhada, que se pega nesse Salmo 70 e vira e mexe, a gente volta lá. Né? Senhor, se apressa, você está esquecendo de mim. Rapaz, não passou nada ainda. Não viveu nada ainda. Tem metade da sua caminhada ainda, já está agoniado. Me ajuda aí. Não é isso que Deus espera de nós, que nós devemos confiar. Por não confiar, ela teve que dividir o seu esposo não só com a irmã, mas com a serva e depois com a serva da irmã também. Por quê? Porque não soube aguardar o tempo nem o momento de Deus. E nem pegou a deixa, né? Porque olha o que ele falou para ela. Se ela fosse um pouquinho mais inteligente, o que você está pedindo para uma pessoa errada, é isso que ele falou para ela. Estou eu no lugar de Deus? Eu não posso fazer isso que você está pedindo. Deus pode. É isso que ele falou para ela aqui. Ela não entendeu. Se ela tivesse trancado a porta do quarto. Porque olha o que fala lá. O que fala lá no 22? E lembrou-se Deus de Raquel. Ela tinha feito Deus se lembrar dela antes. Não que Deus tinha se esquecido, mas Deus estava tão ocupado no meio dessa bagunça aqui, que Deus nem se atentou para ela. E quem foi que fez a bagunça? Eles mesmos. E Deus estava tão culpado com tudo aquilo ali que estava acontecendo, que ela estava lá quietinha no canto dela, e por lá mesmo ela ficou, até que no momento que aquela agonia incomodou a Deus, e Deus agora viu e falou, então, preciso falar alguma coisa dessa mulher. Agora, me diga aí, se nesse momento aqui, que Jacó fala para ela, mulher, eu não estou no lugar de Deus, eu não posso fazer isso que você está me pedindo. Se ela fecha a porta do quarto, ela estava com a chave na mão, do segredo da vitória. Jesus ensinou aqui para o seu povo isso muito tempo depois, mas aqui Jacó entregou para ela o segredo, dizendo, mulher, busque em Deus,
Se ela faz de outra maneira aqui, já tinha um exemplo lá de Sara, não tinha? Meu Deus do céu. A gente não aprende com... Por que a gente não aprende com o erro dos outros? Porque nós queremos errar para aprender. Isso porque a gente costuma apontar, né? Fulano está errado aqui, fulano está errado ali, fulano fez isso, fulano fez aquilo. A gente é tão bom para identificar defeitos nos outros, mas por que a gente não aprende com os defeitos dos outros, irmão? A gente tem que fazer também, tem que errar também, tem que se sujar também, para aprender. Para pagar a língua. Ela podia olhar e falar, não, peraí, eu lembro, não estou falando da história dos avós lá, que Sara, quando não podia dar filho e tal, mas Deus tinha prometido, ela não esperou, e Deus, lá teve Ismael no meio do caminho, uma serva, não, Deus me livre dessa bagunça, não, você me ajuda. Mas não, em nenhum momento a gente vê ela tomando esse caminho. Se tivesse tomado o caminho da oração, da obediência, na perseverança na palavra, o sofrimento dela tinha sido muito menor. Depois a gente entende o porquê que Deus poupou ela de ter filhos. Quando ela tem Benjamim, o que acontece? Ela morre no parto do menino. Mal sabia ela que o que Deus estava fazendo era poupando a sua vida. Deus estava cuidando dela, não dando filhos a ela. Deus sabia que ela era frágil naquele ponto. O que ela achava que era castigo, era a providência de Deus para a vida dela. O que ela pensava ser castigo, era cuidado de Deus para a vida dela. Está entendendo? Aquele emprego que a gente pede e nunca chega. Aquele carro que a gente almeja e nunca alcança. Aquela coisa que a gente tanto quer e nunca vem. Porque Deus está cuidando de nós. Você consegue enxergar isso aí? Eu consigo enxergar isso aí. Não só nesse texto, em muitos outros textos. Eu vejo o cuidado de Deus dessa forma. A pessoa pede, e ora, e Deus não dá, e Deus não dá, e Deus não manda. E quando acontece, as coisas não é bem do jeito que a gente planejou, ou que a gente queria, ou que nós esperávamos. O que Deus estava fazendo? Nos preservando, nos guardando. Certo? É isso que Deus está fazendo. Cuidando de nós. É isso que nós vamos ver aí agora, através da vida desse menino que nós entramos aí na vida dele. Daqui a pouco, vamos lá. No 32, no 31, Deus manda agora Jacó voltar à terra dos seus pais. Porque nesse meio de campo aqui, o que acontece? Deus agora fala com Jacó, eu preciso que você volte para a casa dos seus pais. Eu quero que você volte lá para a terra de onde você nasceu. E a Bíblia diz que agora ele começa a se preparar para voltar. Ele chama Labão e diz, olha, meu sogro, é o seguinte, Deus me deu uma ordem, chegou a minha hora de voltar. Eu já estou há muitos anos aqui na sua terra, já paguei os 14 anos aí pelas suas filhas, não te devo mais nada, inclusive, muito Deus tem te abençoado através da minha vida, e o sogro dele reconhece isso. Aqui, ó, no 27. No 27 nós vemos Labão reconhecendo que Deus só estava abençoando ele por causa de Jacó, que estava morando e trabalhando lá nas terras dele. Lê para mim o 27, por favor. Só o 27. O 30, o 27. Capítulo 30, verso 27. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graças aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado o que o Senhor me abençoou por amor de ti. Todas as vezes que Jacó falava, eu vou me preparar, eu já tenho pago a sua dívida, agora eu vou pegar minha família e eu vou embora. Sabe o que Labão fazia? Ele dizia, não, tudo bem, você pode ir embora, mas como você vai sustentar minhas filhas? Porque o que tem aqui é meu. O que você vai levar embora? Você precisa me provar que você tem condições de honrar e de cuidar das minhas filhas. O que você vai fazer? A mãe falou, não, mas eu já trabalhei os 14 anos para você, agora chegou na hora de você me pagar. Você não acha que eu não quero? Eu trabalhei 14 anos para você de graça. Agora eu tenho trabalhado, eu tenho cuidado do seu campo, eu tenho cuidado das suas ovelhas, certo? As minhas esposas têm trabalhado aqui também na sua terra, porque ela disse que Raquel era pastora de ovelhas, né? Ela cuidava lá dos animalzinhos, da mesma forma que os pastores faziam. Então, peraí, o senhor não vai começar a me pagar? Quem está devendo agora é o senhor. Não, não é bem assim.
Você está comendo, você está bebendo, você tem onde dormir, você tem onde ficar, você tem uma casa e tal. E ficou naquele lenga-lenga. Todas as vezes que ele falava que ia embora, Labão inventava alguma coisa para amarrar ele por ali, certo? Agora, Jacó, instruído por Deus, fala, vamos fazer um negócio? Vamos fazer um negócio para ficar bom para mim e ficar bom para você. Eu estou trabalhando, estou cuidando, que nem você mesmo falou aí, você reconhece que Deus está abençoando você muito mais depois que eu vim para cá. Por causa do meu trabalho, por causa das instruções que Deus me dá, as bênçãos têm sido multiplicadas nessa terra. Então nós vamos fazer o seguinte: os animais que nascer assim, né, rajadinho e tal, são meus. Os que nascer lisinho, né, de uma cor só, esses aí são seus. Enfim, fizeram alguma coisa nesse sentido. Labão disse muito bem. Só que passavam os dias e ele via o quê? Que o negócio estava trocado. Os animais que Jacó falou que era dele, que tinha pouquinho, agora tinha o dobro. Tipo, Jacó escolhia os rajadinhos. Os que são rajadinhos são meus. Então o que nascer branco ou o que nascer preto é seu. Ou o que nascer com pintinha também é seu. Eu só quero os rajados. Tá bom. Quando passava o tempo, né, Labão olhava, rajadinho tinha meia dúzia. De cores, né, de uma cor só tinha 200. Labão falava, não, bom negócio, nós fizemos, tá certo, vamos nessa linha aí. Passava 2, 3 meses, estava invertido. Aqueles que eram de uma cor só, continuavam os mesmos 200. E os rajados? Tinha quase 2.000. Labão voltava e falava, não, tá errado. Lembra do acordo que a gente fez? É igual criança, né? No 2, 1, não, eu coloquei 2, você pôs 1, não, eu pôs 2. Labão vinha com essa, assim, não, você entendeu errado. Os meus são os rajadinhos, os seus é de uma cor só. E aí o que acontecia? Deus vinha, invertia de novo o negócio e multiplicava ao lado que não estava dando nada. Então Deus sempre... E Labão ficava naquela agonia, sempre fazendo um tratado, até chegou o dia que Jacó disse, não, peraí, tá errado, acabou. Chega dessa conversa aí. Nós vamos ter conversa de homem agora, nós vamos decidir aqui, certo? E o que a gente decidir aqui hoje está decidido. Se você falar que quer as rajadas, nós vamos arrumar testemunha, nós vamos fazer contrato, nós vamos fazer o que for, mas você não vai mudar mais, certo? Sou disso, está certo, não tinha como correr, já tinha enganado muito. Jacó agora ele teve que tomar a postura de homem, assumiu o seu compromisso e disse, não, então as minhas são essas, as suas são aquelas, ok? Deus agora dá uma instrução para Jacó, diz, vamos ensinar para ele também, não enganar ninguém, porque ele também plantou e ele também vai ter que colher. Deus agora dá uma estratégia para Jacó, dizendo, pronto, você já pagou a sua dívida, você não precisa mais enganar ninguém, certo? Toma vergonha na sua cara e agora vê se me ouve, me escuta. E Deus agora dá uma instrução para Jacó ir lá e cortar umas varas e colocar onde os animais iam beber. O negócio acontecia que os animais que nasciam ali bebiam daquela água, o que acontecia? Nascia da cor dos animais que era de Jacó. Então quando ele via que era um animal que ia dar cria, que era um animal mais forte, uma ovelha mais forte, mais robusta, sabe, que ia dar um animal de presença, ele levava lá para beber água naquele canto, e esse animal procriava da cor que era dele. Quando era um animal mais raquíticozinho assim, que ele via que não ia dar muita coisa, que não ia dar para nada, ele deixava procriar lá no meio do campo e nascia de uma cor só, enfim, e aquele lá era de Labão, e assim ele fez. Quando passou o período, Deus honrou a Jacó. E era muito, a Bíblia diz que eram muitas as suas posses. De maneira que Labão agora fica enciumado e tenta mais uma vez segurar ele pela aresta. Ele diz, não, agora eu vou me embora. Nós fizemos um acordo de homem, nós concordamos, então o que é meu, o que é seu, e eu estou indo me embora com a minha família. E assim ele faz, segundo aí o propósito de Deus. Certo? Porque Deus deu uma direção a ele. E se ele não para ouvir também a instrução de Deus? Estava até hoje trabalhando, não podia nem morrer, porque ainda, pelas contas de Labão, ele estava em dívida ainda com ele. Então, é desse jeito que acontece com nós, às vezes, não é? Sim. Às vezes a gente está dando volta, irmão, está correndo. Eu me parei esses dias pensando numa situação, eu disse, Deus, peraí, o que o Senhor quer? Porque assim, eu estou correndo, a gente corre, a gente tenta, a gente vai, e as coisas, tem coisa que parece que não, mas peraí, é isso que Deus quer? Mas eu estou querendo uma coisa que não é o que Deus quer. É isso que Deus quer? Peraí, então Deus, dá uma direção, porque quando Deus dá a direção, você está fazendo muita força.
Você não usa as suas forças. Já ensinei isso aqui. Quando é Deus que manda, a gente não usa as nossas forças. A gente usa as forças de Deus. Então, se eu estou fazendo muita força, peraí, que tem alguma coisa que... Será que eu não estou fazendo força para o lado errado? Será que uma direção, um propósito de Deus para a minha vida ou para a sua vida não é um propósito talvez diferente daquilo que nós estamos querendo e insistindo no propósito? Porque quanto tempo que Jacó insiste nesse propósito? Anos. E Deus chega para ele agora, é hora, meu filho, ó, te marcha, vamos embora. Não, mas Deus, eu vou para onde? O que eu vou fazer? Ei, confia em mim. Confia em mim. Vamos voltar para onde? Lá para a terra dos seus pais. Agora você vai comigo. Lembra da promessa lá que eu te fiz? O que foi que eu falei com você lá no meio do caminho? Ai, lembro, o Senhor prometeu que, né, ia abençoar. Gênesis 28, eu lembro, o Senhor falou então. Então eu falei, eu vou cumprir porque eu sou Deus e Deus se compromete com ele. Então agora ele vai se embora em direção à terra lá dos seus pais. Só que os seus pais já eram mortos, já eram falecidos. Quem está lá? Meu irmão. Que irmão? Esaú, cheio de ódio. Lembra como ele ficou lá? Cheio de ódio. Cheio de rapina. Doido para matar Jacó. E agora Jacó volta ele, volta a mulher, volta os filhos, volta todo mundo no meio do caminho. Certo? Então, nós vemos aqui o cumprimento do propósito de Deus na vida desse povo. E agora ele, no meio do caminho, voltando, ele chega lá no ponto onde ele encontrou a presença de Deus, lembra? E quando ele chega naquele ponto, ele com medo, no capítulo 32, vai dizer que ele viu os anjos de Deus passeando por aquele lugar. Ele teve a certeza que Deus estava com ele. Eu pulei alguns pontos aqui na volta dele, enfim, né, que Raquel pega lá os ídolos do seu pai e tenta levar embora. Enfim, para nós não vai mudar muita coisa, né? Ele vai atrás e tenta pegar esses ídolos de volta, que eram as suas imagens, né? Mas para você ver como que estava a mente de Raquel, como que estava o coração dela, o porquê que Deus não respondeu ela antes. Você vê que ela estava perdida no meio da fé, ela não tinha ainda se encontrado. Ela estava vivendo entre os descendentes do herói da fé. Ela estava sendo gerada, ela estava sendo criada dentro da família de Abraão, o pai da fé. Mas ela ainda estava apegada aos seus próprios ídolos, ou aos ídolos do seu pai. E ela vai e leva isso embora. Tanto que ela mente com seu pai para poder ficar com aquelas imagens. Porque o pai vem buscar aquelas imagens, né, de escultura, e o pai começa a revirar as coisas de Jacó, que você é ladrão, porque você é ladrão, porque você é ladrão. Por que é ladrão? Porque já tinha uma história, né, tinha um passado que condenava ele. E pelo passado dele, Labão vem nas coisas de Jacó e olha nas coisas do menino e procura e não acha. E vai na irmã e não acha. Quando foi nela, a Bíblia diz que ela colocou os ídolos embaixo dela, no cabelo, sentou em cima, e o pai disse: desce que eu quero revirar suas grandes partes, não posso descer. Por que você não pode descer? Não, porque eu estou naquele dia lá, o senhor sabe, né? Então, cheio de pano aqui, tudo enrolado, o senhor não vai querer ver, o negócio deixa, vamos. O pai falou: não, filho, então desculpa. Não estou, mas ela tinha escondido lá os ídolos, ela não estava no seu período, coisa nenhuma, era só para o pai não pegar lá as imagens com ela, porque ela tinha escondido lá os ídolos, certo? Enfim, deu toda aquela reviria, Jacó faz as pazes com Labão ali no meio do caminho, eles fazem um muro de pedra, juntam algumas pedras ali, fazem um muro e eles entram num acordo. Jacó fala: eu não volto mais na sua terra, o senhor pode ficar tranquilo que eu tenho saudade nenhuma de lá. Jacó disse, o Labão disse: o senhor me promete que você vai cuidar das minhas filhas? Você vai zelar por elas, que você não vai deixar essas meninas passar fome, que você vai cuidar dos meus filhos, né? Ele chama os seus netos de filhos, você vai cuidar dos meus filhos, você vai cuidar das minhas filhas, da minha família, você pode ficar tranquilo, eu sou sujeito com homem, eu vou honrar, vou cuidar da minha família, você pode ficar tranquilo. E assim, eles entraram em um acordo, passaram a noite ali,
na beira daquele, né, muro, digamos assim, porque foi um ajuntamento de pedras. Né? Eles colocaram algumas pedras ali, levantaram uma altura mediana, tanto que a Bíblia diz que eles comeram, né, em cima ali daquelas pedras e firmaram esse acordo, dizendo: olha, eu não passo para o lado de lá e o senhor não passa mais para o lado de cá, e está tudo certo. Quando ele vira para seguir o seu caminho, é exatamente aí o capítulo 32 onde nós estamos. Ele vê o quê? Os anjos de Deus passando por ali. O que ele entende? Ele entende aquilo como uma confirmação de Deus. Ele entende como se Deus estivesse falando: você fez a coisa certa. Parabéns. Pela primeira vez você me ouviu. Você soltou a mamadeira. Você largou aí o que te dava segurança. Agora você vai andar comigo. Ele entende isso. Certo? E segue. Agora ele pega os seus servos, pega uma mula, enche de ouro, enche de coisas, enche de presentes, e ele envia para o seu irmão. E ele envia para o seu irmão esses mensageiros, dizendo: vai, entrega para ele, diz que eu estou chegando aqui, mas eu estou vindo em paz. A minha vida é de paz, diga para ele ficar tranquilo. Mas Jacó, ele amava tanto os filhos das suas servas, que ele faz, o que ele faz? Ele pega, coloca os filhos das servas, certo? Os filhos das servas na frente, os filhos de Lia atrás dos filhos das servas, e José e Benjamim ele põe por último na fila. E ele mesmo passa na frente de todo mundo, esperando o quê? O pior. Esperando uma guerra. Dizendo: pode ser que por acaso, pelo menos José e Benjamim, dá tempo de correr. Por que José e Benjamim? Não que ele não amava todos os seus filhos, mas José e Benjamim eram filhos de quem? Raquel. A mulher que ele amou de verdade, a mulher que ele amou do fundo do seu coração, aquela porque ele se apaixonou por ela. Então ele tenta preservar os meninos que eram testemunhas aí desse amor, e os únicos ali que tiveram que aguardar a hora certa, o momento certo de nascer. Então ele entende que tinha um propósito de Deus na vida daqueles meninos. Não que não tivesse na vida dos outros, mas pela história de Abraão, de Isaac, ele enxerga a mesma história na vida de José. E de fato ele não estava errado. Ele só não sabia o meio de campo que Deus ia criar para chegar nessa circunstância. Ok? Fato é que agora esses servos voltam. E olha a mensagem que os servos agora trazem de volta para ele. Lá no 32, nós vamos ver ele falando agora, ó, no verso 3, ele envia os mensageiros lá a Esaú. No verso 6, o mensageiro volta com a resposta dizendo: meu senhor, a gente levou lá os presentes para o seu irmão, mas ele não quis não. Ele não aceitou os presentes e tal. Mas e aí, como é que está? Eu não sei, está vindo aí ele mais 400 homens com ele. Para abraçar que não era. Hã? Ele, mais 400 homens com ele. O que Jacó entendeu? Pronto, vai querer matar eu e toda a minha família, vai acabar comigo. E Jacó não era um homem de guerras, não era um homem de batalhas, ok? Era um pastor, era pai de família, ele cuidava só da sua família, ele não estava pronto para guerrear. E nessa noite, o que acontece? Ele deixa ali a sua família, atravessa, né, o Val de Jaboque, ele passa para o outro lado de um vale, um riozinho de água, ele passa para o outro lado, e ele passa a noite lá vigiando para ver se o irmão dele não ia aparecer lá no meio do caminho, e estava tentando ele gritar para a família dar no pé e ir embora, certo? Só que quando ele passa para o outro lado, o que acontece? Ele se depara com um varão lá no meio do mato. E ele achou que era quem? O irmão dele. Ele se atraca com aquele varão. Por quê? Quanto tempo sem ver o irmão? Anos. Cerca de 22 a 25 anos mais ou menos. Ele já tinha trabalhado lá aos 14 anos. Ele já tinha tido filho de tudo quanto é jeito. Ele já tinha trabalhado, pagado a mesma dívida 2 vezes. É igual hoje, né? Você faz uma dívida lá no banco, você pega 10 mil emprestado e paga 20. Foi mais ou menos isso que Labão fez aí com Jacó, certo? Pagou com juros e juros abusivos, enfim. Então, todos esses anos de servidão lá na casa do seu sogro. Então, ele não conhecia o irmão de bate-pronto. Então, quando ele viu esse varão lá, ele logo se atracou com ele, disse: ele veio me matar, e não quero morrer. E começou a brigar, e a noite toda lutando, até que no nascer do sol,
ele escuta aquele varão dizer, me solta, porque o sol está nascendo e eu tenho que ir embora. Ele para e diz, não, peraí, que negócio de sol está nascendo, tem que ir embora, não é meu irmão? Quem é você? Não, eu tenho que ir embora, me solta que eu preciso ir. Vou dizer que agarrou no anjo, sai agora, que eu não solto mesmo. Eu estou brigando aqui a noite toda porque eu estou achando que é o meu irmão que veio me matar. Mas se eu soubesse que era um mensageiro de Deus, eu não diria que agora eu não largo mesmo, não vou soltar. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo daqui, você não sai. A Bíblia diz que ele se atracou com um anjo, com esse ser, e não queria largar de jeito maneira. Disse, não sai, não sai, mas não vai mesmo. Enquanto você não me abençoar. Mas ele já era abençoado. Ele já era abençoado, mas não sabia. Não tinha. Qual que era a bênção que ele estava pedindo? Ele queria viver. Ele queria que os seus filhos tivessem paz, que os seus filhos não vivessem em guerra. Essa era a bênção que ele estava esperando. De ser perdoado pelo seu irmão. Tanto que o anjo pergunta para ele, né, qual bênção que ele pede? E o anjo fala para ele, o que você quer? Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. O que significa Jacó? Enganador, mentiroso, traiçoeiro, trapaceiro. É isso que ele entende. Opa, o anjo fala, já sei o que você está querendo. É essa amargura que não deixa você tocar a vida. É essa tristeza que não te deixa ser feliz. São esse seu passado que te faz sombra sobre a sua vida. Essa agonia que você tem aí, essa história triste que você tem contra o seu irmão, é isso aí que está impedindo você de tocar a caminhada. Né? Então, peraí, vamos resolver esse negócio agora? Ô seu Jacó, não se chamará mais Jacó. Você não vai se chamar mais enganador, traiçoeiro, mentiroso, mas você vai se chamar Israel. Ou seja, que traduzido é eleito de Deus, ou escolhido de Deus, ou separado por Deus. Então agora o anjo diz, nem esquece, Jacó morreu. Você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel será o seu nome, eleito de Deus, separado de Deus. A partir de hoje, quando alguém perguntar o seu nome, você não vai dizer mais quem é Jacó, mas você vai dizer que é Israel de Deus. E quantas vezes nós vemos Deus mudando o nome, né? O próprio Abraão foi mudado o seu nome. Outras pessoas, Deus mudando o nome, Saraí, Deus mudando o nome dela, entre outros. Deus agora chega para Jacó e muda o nome dele. Quantas vezes Deus vai precisar mudar o seu nome? Preciso mudar o meu, Senhor. Quantas vezes Deus vai precisar restartar a sua história para você entender que Ele é Deus na sua vida? Para você entender que Ele pode, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele se comprometeu com você. Porque a promessa que deu lá foi com Jacó, não foi com Israel. Porque Jacó se enxergava Jacó. Mas Deus, quando faz a promessa para ele, lá no 28, Deus não enxerga Jacó, mas Deus já está enxergando quem? Israel. Porque Deus já estava falando da volta, sim ou não? Sim. Deus já estava enxergando ele, Israel, porque ele estava se enxergando Israel, era ele. Deus já enxergava Israel, mas Jacó se enxergava o quê? Jacó. Até quando você vai carregar esse senso de automutilação de fé na sua vida? Até quando você vai se automutilar, se destruir? Até quando você vai se autodesmerecer? Porque Deus já está te enxergando Israel faz tempo. E você? Deus já está nos enxergando Israel há muito tempo. Deus já nos abençoou para ser Israel há muito tempo. Porque Deus falou para ele, nós vamos e eu vou voltar contigo. Você vai vir de volta para esse lugar. Mas Deus já sabia que ele ia vir diferente. Deus já sabia o trabalhar que iria fazer na vida dele, mas ele ainda não tinha compreendido aquilo que Deus iria fazer. Pois bem, então aí no 28, é exatamente isso que nós vemos no verso 28, Gênesis 32, verso 28, Deus aí abençoando ele por intermédio do anjo ou da presença do Senhor. E disse então, não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, pois que como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E mesmo assim ele continua agarrado lá com o anjo, mesmo depois de ter levado uma espadada na coxa, ele não soltou o anjo, mas Deus cumpriu a promessa na vida dele.
certo? De maneira que ele sai dali e ele se sente de fato abençoado e agraciado por Deus. Agora quem chega? E levantou 33, ó, Gênesis 33. Levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Léia, Raquel e 2 servas, ou seja, aqui ele faz aquela divisão. Ele vê o irmão chegando, divide lá os meninos, coloca os filhos da serva na frente, os filhos de Léia atrás, e depois, lá no finalzinho, José e Benjamim. E passa na frente de todos eles. Então ele se inclina diante da presença do seu irmão, mas o que ele não sabia, que no momento que Deus muda a história dele ali, Deus já vinha também trabalhando na vida de Esaú e ele não sabia. Porque quando Esaú agora chega diante dele, e vê ele curvado diante da sua presença, aquilo quebra todo o princípio de malignidade que tinha sobre a vida de Esaú. Toda a ruindade que estava guardada, reservada para ser lançada sobre a vida de Jacó, não podia ser derramada a ir agora. Por quê? Porque quem estava lá não era Jacó, mas quem estava lá era Israel de Deus. Está entendendo? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Entenda que toda malignidade guardada e reservada para contra a sua vida, toda praga hereditária, toda maldição guardada contra a sua família, contra a sua vida, todo mal que foi preservado para ser jogado sobre você, no momento que Deus mudou o seu nome, no momento que Deus mudou a sua história, toda essa malignidade ela cai por terra em nome do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Esaú veio para derramar ira sobre Jacó, mas quando ele chega ele não encontra Jacó, ele encontra Israel. E se algumas coisas ainda têm chegado a nós, é porque de fato ainda não tivemos o nome trocado como deveria. De fato não fomos ainda transformados como deveríamos na presença do Senhor. Mas glória a Deus que o Senhor não deixa a sua palavra cair por terra. E a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel para conosco, porque Ele é Deus e não depende da nossa fidelidade. Então Deus cumpriu o seu propósito na vida dos seus. E a Bíblia diz que agora, quando chega Esaú diante de Jacó, a Bíblia diz que houve aí então um perdão. Gênesis 33, verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e o beijou e choraram junto. Olha o perdão aí, o arrependimento. Diferente que antes. Ele tinha vindo beijar? Pensa, ele tinha vindo dar um beijo, um abraço no irmão com 400 homens junto com ele. Uma espada no pescoço. Rondado, isso era encontro de família? Porque Jacó estava com a sua família, a sua esposa e os seus filhos. Já ele não, ele vinha com 400 homens. Eram guerreiros, eram soldados, eram seus servos. Certo? Ele veio pronto para a confusão, ele veio pronto para lá com o barco. Mas quando ele chega, ele se dá de frente com um pai de família. E por sua vez, respeitado, abençoado e honrado pelo próprio Deus. Vai fazer o quê? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Só que tinha uma promessa, se esqueceu? E Esaú também estava debaixo dessa promessa. Todo mundo quer amaldiçoar, mas ninguém quer ser amaldiçoado, né? Sim ou não? A partir do momento que aqueles que lançam maldição soubessem que essa maldição ele volta para si, ninguém abria a boca para amaldiçoar ninguém. E Esaú sabia muito bem disso, porque ele estava debaixo dessa promessa. Ele foi ensinado debaixo desse princípio. Se esqueceu que Deus falou o que para Abraão, seu avô? Abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Quando ele chega diante do seu irmão, ele diz: eu não quero maldição na minha vida, não. Longe de mim tocar nesse homem. Eu estou vendo que Deus abençoa ele. Ele saiu daqui sem nada. Agora ele volta com esse povo todo atrás de si, com esse monte de me mandou os presentes. O que está acontecendo? Quem é esse homem? De fato eu não conheço. Esse não é o Jacó que saiu daqui fugido. Quem é esse homem? E agora ele se apresenta para o seu irmão já como uma nova criatura, né? Como Israel de Deus. Depois levantou seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? Né? Eu estava esperando um monte de soldado com você também. Eu estava esperando você para a guerra. Quem são esses que estão com você? Essas mulheres e esses meninos. E ele disse:
os filhos que Deus graciosamente tem me dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Léia com seus filhos e inclinou-se. E depois chegaram José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado? E disse: para achar graça aos teus olhos, meu Senhor. Disse: de que te serve? De que me serve tudo isso que você me mandou a mim? Esses presentes, tudo, essas coisas. Não, é para você. Era presente para você. Ele disse: não, eu não preciso não. Deus tem me abençoado também grandiciosamente. Deus tem me honrado muito. E eu não preciso. Fique tranquilo. Fique com as bênçãos que Deus te deu para você. Porque Deus também tem me abençoado. Olha. Mesmo ele tendo vendido a sua primogenitura, mesmo ele não tendo sido fiel para com Deus, Deus não deixou de abençoar Esaú. Deus não deixou de multiplicar a semente dele. É óbvio que salvação é outro ponto, mas Deus não deixa de abençoar. Deus não deixou de derramar suas dádivas também sobre a vida dele, porque enfim, Deus tinha um compromisso com o próprio Abraão, com o próprio Isaac, e agora o propósito de Deus também na vida de Israel, que tinha deixado de ser Jacó a partir desse momento. Ok? Até aí tranquilo? Tem alguma observação a se fazer? Eu só fiquei confuso com essa quantidade de divisão lá dos filhos, que colocou por último José e Benjamim, mas Benjamim não tinha ainda. Benjamim não tinha nascido ainda, né? Quando Benjamim nasce, Raquel ela morre, né? Porque eu associo, porque na minha mente já está associado. Eu estou ensinando vocês aqui, mas na minha mente já está mais na frente, mas enfim, né? Ele pega agora e coloca o menino para trás, né? José agora é o último da fila, porque ele queria o quê? Preservar o menino, porque ele entendeu que Deus tinha algo diferente a fazer aí na vida do seu filho, certo? Tranquilo aí? Tem mais alguma pergunta aí do povo? Não? Vamos embora, vou meter marcha, depois eu voltar não. 33:18 aí, né? Jacó volta então aí à terra prometida. Ele está de volta aí na terra prometida. Deus manda Jacó a Betel para levantar um altar diante de Deus. Deus leva ele agora para uma terra e manda que ele venha se instituir, ou seja, cumprir o que aí? Cumprir a palavra dele. Se esqueceu o que ele falou com Deus lá? Eu vou fazer o quê? O seu nome conhecido. Eu vou colocar uma pedra por coluna. Deus falou: a coluna está lá sozinha lá. Agora você precisa edificar o lugar que você falou para mim. Agora o meu nome precisa ser reconhecido. Todos precisam ver essa mudança aí que eu fiz na sua vida. E você que agora saiu e tinha apenas uma pedrinha por testemunha, agora você vai voltar, você vai chegar a Betel e você vai estabelecer um altar para mim, um lugar de adoração para mim, um lugar do meu nome ser conhecido no meio desse povo. Você vai mostrar para eles quem é o Deus de Abraão, de Isaac e agora de Israel, tá certo? Deus passa para ele essa responsabilidade no capítulo de número 35. Deus fala para ele: vai, habita ali, levanta um altar. Ou seja, você tem que ter um altar no lugar onde você vai morar. Você tem que ter um lugar de adoração no lugar onde vai ser a sua casa. É isso que Deus está falando para ele. Você vai estabelecer um altar para mim no lugar onde você vai morar. Ok? Eita. E aí Deus disse, então disse Jacó à sua família. Olha por que Deus estava mandando ele estabelecer um altar. Lembra que Raquel tinha lá um dos seus feitiços, né, vamos dizer assim, pelos deuses do seu pai? Ela tinha lá fazia suas orações aos deuses de gesso, lá de pedra, de madeira do pai dela. Se esqueceu? É por isso que Deus falou para ele: você vai instituir para mim um altar. E você vai começar por dentro da sua casa. Antes de querer sair arrumando tudo por aí, você vai arrumar dentro do seu lar. Gênesis 35, verso 2. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Eu sei que vocês têm aí
as coisas escondidas de vocês aí, que vocês fazem as orações, que vocês se dobram diante dessas coisas, vocês vão tirar tudo isso. E purificai-vos e mudai as vossas vestes. Tem gente que fala aqui, esse mudar as vestes, aí já entra, né, algumas congregações que a gente conhece hoje, que entra, que coloca os usos e costumes, né, que calça e saia, não é nada disso que a palavra de Deus está falando aqui. O que a palavra de Deus está falando aqui é que os povos naquela época, é igual hoje, se vestia de acordo com o costume do lugar, certo? E eles vieram com o costume da terra pagã lá do pai Labão, certo? Então as mulheres vestiam como aquelas mulheres que faziam adoração aos deuses estranhos, certo? Era como se fosse uma veste sacerdotal, digamos assim, mas para servir às entidades, digamos assim, aos deuses estranhos, ok? Então, o que Deus está falando aqui é isso: mudai as vossas vestes, vocês são um povo diferente. Quem olhar para vocês não tem que confundir vocês com alguém que está adorando deuses estranhos. Vocês têm que se comportar diferente, tá? A Bíblia aqui não está falando de calça, de saia, não é isso que a Bíblia está falando aqui. Está falando, né, como hoje nós temos aí, né, a pessoa que hoje vai para um terreiro, vai para uma coisa que faz lá os seus trabalhos, a gente não identifica, como a gente olha para essa pessoa, a gente não identifica. Você vê alguém dentro da igreja vestido daquele jeito, ou dentro de um banco, uma pessoa vestida daquele mesmo jeito que ela está vestida quando vai fazer um trabalho? Não, é porque é uma roupa específica para aquela situação, ok? Certo? Tranquilo? Da mesma coisa que às vezes você não vê aí pastor de terno, de gravata, para ir comprar pão na padaria. Não, a não ser que estiver na hora do culto e ele já tiver trocado e a gente vai. Mas nós não nos trocamos para ir fazer despesa do jeito que a gente se veste, gosta de se vestir para vir para a casa de Deus. Não que seja regra, tá? Mas é uma roupa para uma ocasião. É a mesma coisa a noiva. Ela se veste de noiva no dia do casamento. Você vê a noiva vestida de noiva 7 dias da semana. Nem o noivo, né? Vê a noiva vestida de noiva mais de uma vez, né? A mãe e as madrinhas até vê mais de um ali, quando está experimentando, está ajeitando o vestido, mas depois, não é assim? Então, o que ele está falando aqui é exatamente isso. Quando fala tirar e mudar as nossas vestes, é isso. Essas vestes não são apropriadas para se apresentar diante da presença do Senhor vosso Deus, porque essas vestes aí vocês foram ensinadas que elas são para um ritual. Essas vestes são para fazer, né, uma oferenda, alguma coisa que não tem nada a ver com Deus. Então vocês tiram de vocês aí essas vestes. Tá ok? Tá claro esse entendimento? Ninguém mais vai enganar a gente aqui e dizer que aqui é short, é calça, é saia, né? Não, aqui é uma outra circunstância, é uma outra situação. Beleza? Então aqui Deus estabelece aí essa ordem para ele. Agora nós vemos aí Deus falando com Jacó, estabelecendo a ele aí essa circunstância. Agora a morte de Débora, né, que era a serva de Rebeca, né, aquela que também tinha gerado filhos aí a Jacó. Enfim, morreu Débora, a ama de Rebeca. Eu estou lendo aí no 35, verso 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon-Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e a abençoou. De novo, eu estou ficando com inveja desse cara. Meu Deus do céu. Já é a quinta, sexta vez que a gente vê Deus abençoando esse cara, né? Já chega que o pai abençoou ele. Depois, antes dele sair de casa lá, quando o pai fala para ele, ó, vai porque esse irmão quer matar você. A Bíblia diz que o pai ora por ele de novo, Isaac abençoa ele de fato, libera a bênção que ele já tinha ordenado lá atrás, libera sobre ele. Deus vem, fala com ele lá no deserto. Deus fala com ele lá para dar estratégia para as ovelhas nascerem malhadas, lembra? Deus fala com ele lá na escada, no anjo que ele viu antes de ir para a cidade do seu sogro. Deus fala com ele na volta, quando ele vê os anjos lá naquele lugar. Deus abençoa ele de novo por intermédio do anjo, porque ele luta com ele, e ele de novo abençoado. Mas quem vai falar que esse cara não é abençoado? Então, você entende que a bênção de Deus, não é que a bênção de Deus ela vai embora, mas ela volta. Mas ela precisa ser liberada.
É igual hoje, vai ficar muito claro para muita gente que talvez não tenha entendido isso, é igual o benefício aí que o governo está dando, ele está liberado. Está liberado, mas você não pode pôr a mão. Está na mão da análise. Né? Analisando, ele não libera, ninguém põe a mão. Por quê? Porque é na hora e no tempo certo. Assim é a bênção de Deus. Ela é minha, ela é sua, mas ela precisa ser liberada sobre a nossa vida. E infelizmente, algumas coisas que nós fazemos pode fazer com que essa bênção fique bloqueada. A bênção é minha? É, mas eu não posso pôr a mão. Por quê? Porque tem alguma coisa, às vezes, em mim que me impede, ou o tempo de Deus ainda não chegou na minha vida. Não é que a bênção não é minha, né? A bênção é minha, está no meu nome, está registrado, mas ela precisa ser liberada. E aí Jesus vem com oração e nos ensina assim, às vezes vocês pedem, não recebem porque pede mal. Senhor, me dá a bênção, me dá a bênção, me dá a bênção, que a bênção já é sua. Eu já deu, a bênção é sua. Não preciso pedir a bênção, preciso pedir para ela ser liberada. Senhor, libera a bênção, porque eu sei que ela é minha. Eu sei que está no meu nome. Ela não vai para ninguém. O Senhor não vai dar ela para outra. A bênção é minha. Então, libera. Me dá a bênção, me dá a bênção, me dá a bênção. Deus vai mandando bênção, as bênçãos vão ficando retidas e bloqueadas. Porque eu oro para Deus me dar a bênção, mas não oro para Deus liberar as bênçãos para mim. Bloqueia assim aí, Senhor, o que eu preciso fazer para as bênçãos serem liberadas sobre mim? Porque eu creio que as bênçãos já são minhas. O Senhor já determinou elas sobre a minha vida. Agora, o que eu preciso fazer para que elas sejam liberadas sobre a minha vida? Está entendendo? Então, que nessa noite as bênçãos do Senhor sejam liberadas sobre nós, para a honra, glória. Verso 9. E apareceu-lhe Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e abençoou-o. Abençoou só ele. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel será o teu. O anjo não já tinha dito isso para ele? Mas a bênção estava bloqueada. Agora Deus vem e libera. A bênção de fato é sua. Chegou a hora, chegou o momento. Não se chamará mais Jacó. Eu já não mudei o seu nome? Que história é essa? De você ficar aceitando os outros te chamar de mentiroso, os outros te chamar de enganador, os outros jogar a culpa, lançar eles sobre a sua vida. Que conversa é essa? Eu já não mudei o seu nome? Não se chamará mais Jacó. Você não vai aceitar mais esse nome sobre a sua vida. Mas Israel será o seu nome. E chamou o seu nome Israel. O próprio Deus agora não chama mais ele de Jacó, mas chama ele de Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutificai e multiplica-te uma nação, e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. De fato assim aconteceu, né? Davi vem dessa linhagem aí, dessa leva, que Deus agora vem estabelecendo, Deus vem abençoando, tribos aí agora nasceram. Aí sim chega aí o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel. Gênesis 35, verso 16. Partiram de Betel e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efratá, teve um filho Raquel e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho de parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Esse menino vai nascer, fique tranquilo. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome do menino Benomi, mas o seu pai o chamou Benjamim. Ou seja, Jacó foi mudado o nome logo depois de velho. Iam repetir a coisa no nome de Benjamim. Vai ser Benomi, porque perca, dor, sofrimento. Jacó olhou e disse: não, eu já passei por isso. Meu filho não vai passar por isso aí não. Benjamim será o seu nome. Vitória será o seu nome. Príncipe de Deus, né? Ou seja, filho da mão direita. Porque, Benomi quer dizer filho da minha dor, ou filho de tristeza. Está entendendo? Jair cometeu o mesmo erro que cometeram na vida de Jacó. Ele disse: na vida do meu filho, não. Que conversa é essa? Vou quebrar essa maldição agora. Filho de tristeza, coisa nenhuma. Ele é filho da minha força, filho
da minha mão direita. Ele é filho da força de Deus na minha vida. E aí deu o nome do menino então de Benjamim. E assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que está em Belém. Certo? E Jacó ali põe uma coluna, enfim, faz todo aquele ritual e tal. E eram 12 os filhos de Jacó. Jacó aí então teve, né, a sua totalidade aí de 12 filhos, né, nessa descendência aí, certo? Sendo que os filhos de Raquel eram José e Benjamim, certo? Esaú, pai dos edomitas e tal, e a história segue. A gente consegue falar de José ainda? É 10 para as 9. Vocês estão cansados. Eu vou deixar José então para a semana que vem. Deixa José descansar. Deixar vocês descansarem um pouco. Mas vamos lá, vamos aqui então pegar o retrocesso aqui. Então até esse momento aqui a gente consegue entender o propósito de Deus aí na vida dos seus e como Deus ele vem trabalhando, vem zelando, vem cuidando dos seus. Nós vimos aí a linhagem de Jacó, mas e Esaú? Essas são as gerações de Esaú. Esaú também teve aí os seus filhos, mas porém, entre os descendentes de Esaú, vieram os edomitas. Né? Um povo que tinha uma cultura aí que desperta a ira e o pavor de Deus, e até hoje aí tem pessoas que têm alguns costumes ligados, né, que nasceram aqui entre os edomitas, e hoje aí virou até uma sexualidade ruim, né? Mas enfim, a Bíblia diz que tudo isso aí é reprovado pelo nosso Deus. O fato de Deus ter abençoado também Esaú não entendeu e não tomou posse da bênção de Deus da mesma maneira que Jacó, que tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Não era o preferido do pai. Você vê que pelo pai, Isaac tinha abençoado quem? Esaú. O direito era de quem? Esaú. Jacó vai embora, perdido, sem nada, no meio do deserto lá e tal, tem um encontro com Deus. O outro que ficou guardado, reservado, recebeu todos os privilégios, toda a herança do pai, não deu caso de nada daquilo ali. Pelo contrário, logo que ele se casa, a Bíblia diz que ele toma lá 2 esposas, né? A gente pulou essa parte, mas enfim, a Bíblia diz que ele toma lá 2 esposas e, por fim, essas foram amargura de alma para os seus pais. Ou seja, não deu orgulho nenhum para os seus pais, nem no casamento. Destruiu a família, né? Porque se levantou contra o irmão teve que ir embora de casa. Depois casa com 2 mulheres mais atribuladas do que ele. E aí foi toda aquela bagaceira. Deus interveio naquela causa para que ele não tocasse na vida de Jacó. Deus preservou Jacó, abençoou Jacó mais uma vez, mas enquanto isso, Esaú, que tinha tudo para dar certo, deu errado. Então foi 2 nações diferentes, né? Se cumpriu o quê? Aquela palavra que Deus tinha falado. As 2 nações diferentes. E aquele que era para ser maior, vai servir o menor, porque o menor cresceu mais. O que era o mais novo, que não tinha direito, agora se multiplicou de tal forma que Deus o honrou e o abençoou de uma forma extraordinária. Deus fez ele crescer, né, naquele momento, naquela terra de sequidão. Certo? Então aqui nós já temos José, Benjamim, né, que já tinha nascido aqui, e agora aí nós vamos pegar a história e a descendência de José, e a partir do próximo ensinamento. Você vê que parece que vai ser rápido, mas tem muitos pormenores que a gente precisa observar com cautela, com calma, coisas que às vezes nós já tínhamos lido e passado batido, outras que agora você vai ler e vai passar a entender quando você começar a mergulhar nesse pressuposto, né? Nós vamos aprendendo junto, vamos despertando junto, e é isso que Deus aí então espera de nós. Então, desde na próxima aula a gente encerra isso, 5 aulas no livro de Gênesis. Nós matamos aí, contando a próxima aula, com 5 aulas aí nós matamos o livro de Gênesis, né? É óbvio, precisamos ainda aí, cada um, né, no seu tempo, no seu momento, fazer a sua leitura mais aguçada ali, mas dentro desse entendimento que nós já tivemos aqui, esse despertar,
Quando você ler agora, vai ficar mais fácil para você compreender o livro de Gênesis. Certo? Nós vamos fazer um catado aí depois do significado do livro, porque no livro, no final do estudo aí, para isso ficar gravado aí na sua mente. Tá bom? Nós podemos entender que desde o começo do mundo, ou desde Gênesis ali, Deus sempre nos mostra que os pequenos se faz grande na terra. Né? Nós não devemos se sentir humilhados, rejeitados, mas sim nós devemos se sentir grandes, porque grandes são as promessas de Deus lá na frente. Nós só enxergamos o sofrimento de agora, né? Não enxerga a bênção de amanhã. Deus exalta aqueles que se colocam, né? Que se humilham na sua presença, que sejam submissos à sua vontade. É só isso que Deus espera de nós. Né? O quê? Obediência. Só isso. Entendeu que o sofrimento que nós passamos é um aprendizado para o nosso futuro ser grandioso. Nós não continuarmos no erro. O problema é que a gente olha a repreensão de Deus como se fosse um castigo. E ele mesmo disse, a repreensão não é um castigo. O Pai repreende porque ele ama. E para ensinar. O Pai não repreende para matar, ele repreende para dar vida. Tá? Deus não repreende a gente para envergonhar, ele repreende a gente para a gente fazer certo da próxima vez. É assim que você precisa olhar a repreensão de Deus na sua vida, senão a gente vive que nem menino mimado. Ah, porque ele falou assim, eu não gostei. Eu sou pregado, falou assim, ah, não, porque aquela palavra, meu Deus, não. Glória a Deus que Deus está me vendo. Deus está lembrando de mim. Ele diz que eu preciso mudar o nome. É sinal que tem algo em mim que ainda não está agradando ele. Mas eu creio que ele há de me ajudar, de mudar a história, de mudar a minha vida. Eu mudei. É nome de Maria e de Jesus. Glória. Ok? No Facebook não tem nada, né? Quando Deus é o enganamento lá de Jacó lá com o pai dele lá. Enganamento É. Enganação. Já era previsão de Deus, né? Porque quando ele estava no ventre lá da mãe dele, Deus já tinha falado que ele ia ser menor, mas ia. Vamos lá. A gente enxerga o quê? Uma precipitação. Porque Deus tinha falado que ele ia ser, mas Deus não tinha falado para ele fazer nada para isso. Deus não mandou ele lá enganar o pai. Então, Independente se ele não tivesse feito nada, as promessas de Deus iam se cumprir na vida dele. Ele não precisava dar uma ajudinha para Deus. Ou seja, então não foi a bênção do pai dele que fez ele, mas sim a de Deus. Essa é a promessa de Deus sobre nós. A gente precisa o quê? Entender. O problema é que a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Meu Deus, vai fazer, então eu vou tentar desse jeito aqui. Aí não dá certo, o que eu faço? Eu volto e tento do outro jeito. Até Deus, todas as minhas possibilidades falham. Quando tudo que eu sei fazer dá errado, o que eu faço? Confio em Deus e espero. É na hora que acontece, é na hora que dá certo. Você desde o começo aqui é sempre querendo passar na frente. Entendeu? Até hoje. Quando que a gente erra? Quando a gente tenta ajudar Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Sara, foi assim com Rebeca, foi assim com todos, com Jacó, foi assim com todo mundo. E é assim até hoje. Então, irmão, tenha esse aprendizado. Não queira ajudar Deus a trabalhar. Deus sabe o que faz, como faz e quando faz. Ok? Feche os olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações. Trabalha, Senhor Deus, em nós. Manifesta, Senhor, a Tua glória, o Teu poder. Pai, nós te pedimos, Senhor, libera as bênçãos que estiverem retidas, meu Deus, sobre a nossa vida. Pai, nos melhora, Senhor, nos ajuda, meu Pai, a crescer em graça, em poder, em autoridade, na Tua presença. Manifesta, Senhor, a Tua glória. Visita, Senhor, essa pessoa que está no seu lar, que também entendeu, meu Pai, esse ensinamento, que guardou, Senhor, a Tua palavra. Manifesta, Pai, a Tua glória, manifesta o Teu poder. Desperta em nós, Senhor, um espírito voluntário. Desperta em nós, meu Pai, um desejo de estar na Tua presença, de levantar altares, meu Pai, diante de Ti. Não templos, meu Pai, feitos por mão de homens, não. Para estrelas se apresentarem, não, Senhor. Mas verdadeiros templos de adoração, meu Pai, a Ti. Meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, nós vamos levantar altares em nossos corações, onde o Senhor possa reinar, onde o Senhor possa brilhar, onde o Senhor possa salvar vidas através, Senhor, da nossa vida. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Guarda-nos, livra-nos, Senhor, de todo mal, e que a Tua palavra, Senhor, venha ficar cravada em nossos corações, nos instruindo, nos alertando e nos mostrando, Senhor, o caminho, como uma bússola, mostrando o caminho que devemos seguir. Manifesta, Senhor, a Tua vontade, o Teu poder, fica conosco, dá uma semana abençoada para o Teu povo, é o que eu te peço e te agradeço,
em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus.